Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Dr. Kleber Frigi Bissoli e hoje irei falar um pouquinho com vocês a respeito do conceito de anatomia humana. Uma definição que eu acho muito bem elaborada, que você pode encontrar nos livros, é a definição proposta pelos professores José Geraldo D'Angelo e professor Carlo Américo Fatini, ilustres e renomados professores da Universidade Federal de Minas Gerais, que, em seu livro de Anatomia Humana Básica, o qual eu recomendo a leitura para vocês, diz que a anatomia é a ciência que estuda macroscopicamente e microscopicamente a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados. Outro conceito clássico, muito bem lembrado pelo professor Ezequiel Rubinstein, também da Universidade Federal de Minas Gerais, é o conceito proposto em 1981 pela Associação Americana de Anatomistas, que diz que a anatomia é a análise da estrutura biológica, sua correlação com a função e com as modulações de estrutura em resposta a fatores temporais, genéticos e ambientais. E também coloquei aqui uma outra definição muito importante, muito bem realizada, pelo também ilustre professor Liberato João Afonso de Dio, em 1974, em seu livro Sinopse da Anatomia, o qual também recomendo a sua leitura, que diz que a ciência que estuda as estruturas do corpo humano, sendo considerada como fundamento para as ciências da saúde, e para tal, utiliza-se como material de ensino e estudo o cadáver humano. Essa ciência, então, trata-se da anatomia humana. Perceba, então, que todos os cursos da área da saúde utilizam da disciplina de anatomia humana como base para seus estudos, para que os profissionais se tornem excelentes no atendimento aos seus pacientes. Alguns cursos, como fisioterapia, radiologia, enfermagem, necessitam, em muito, o aluno saber sobre anatomia humana para que se torne um bom profissional. Mas todos os cursos da saúde é necessário ter esse conhecimento. Bom, coloquei aqui para vocês, pessoal, o conceito da palavra anatomia, que ela é uma palavra de origem derivada do grego, da junção de duas porções. Ana, que significa em partes, e teminen, que significa cortes. Então, anatomia nada mais é do que cortar em partes. E, por definição, vem a ser, então, o estudo das partes. Atenção, eu gosto de avisar aos estudantes da área da saúde para estudarem sempre por livros e artigos científicos. Por quê? Porque em livros e artigos científicos existem editores e revisores. Então, todo o material publicado em livros e artigos científicos são revisados. Desta forma, são mais confiáveis. Coloquei aqui para vocês também um termo muito comum usado em anatomia humana que vocês irão encontrar nesses livros, que é a dissecação. Dissecação é uma palavra de origem latina, dissecare, que significa cortar dividindo ou separar cortando. Segundo Marco Vecchio, dissecare, como termo médico, já fora empregada por Plínio no século I depois de Cristo. Essa definição vocês encontram no Dicionário Etimológico Histórico de Terminologias Médicas de 1993. Então, o que vale lembrar? Que anatomia, portanto, é a ciência e dissecação é o método que eu vou estudar a anatomia humana. Qual é o objetivo da anatomia, então?
é compreender os princípios arquitetônicos da construção dos organismos vivos. Dessa forma, descobrindo a base estrutural do funcionamento de várias partes. Então, a anatomia é o estudo da estrutura de um organismo e da relação entre suas partes. Costumo dizer também, pessoal, que vocês irão ter outras disciplinas, como fisiologia, que é o estudo, logos, estudo da função, físio. A anatomia e a fisiologia são disciplinas que caminham juntas, ou seja, muitas vezes, para você entender o funcionamento de um órgão, é necessário você saber a arquitetura morfológica daquele órgão. E vice-versa, ok? Então, é muito comum as duas disciplinas vocês terem esses estudos de forma concomitante. O termo dissecação, pessoal, nós encontramos o relato mais antigo que se é conhecido de um discípulo de um filósofo grego chamado Aristóteles. Que discípulo era esse? Outro filósofo chamado Teofrasto. Teofrasto, ele nasceu por volta aí do ano 372 anos antes de Cristo. Não se sabe bem ao certo se é 372 ou 371. Então, muitos livros você vai encontrar ali uma interrogação na sua data de nascimento. Mas ele nasceu na ilha de Lesbos, na Grécia, mais precisamente em Eresso, e faleceu em 287 anos antes de Cristo em Atenas. Atualmente, nós temos, então, termos, né, ou ramos que se originaram da anatomia. Como, por exemplo, a citologia, que é o estudo das células, e a histologia, que é o estudo dos tecidos. Nós temos também a embriologia, que é o estudo do desenvolvimento. Então, perceba, né, alguns livros até colocam para vocês como anatomia microscópica e anatomia de desenvolvimento. Gente, esses termos, essa forma, não menospreza em hipótese alguma a importância dessas disciplinas. Vale lembrar que no meio do século passado, as universidades criaram os departamentos de ciências morfológicas, exatamente para colocar nesse departamento o quê? A disciplina de anatomia humana, que é a que nós estudamos, basicamente a olho nu, com estruturas macroscópicas. Colocaram também ali citologia e histologia, que são disciplinas que utilizam-se do microscópio para a sua análise. E colocaram também a disciplina de embriologia, que estuda desde a junção do espermatozoide com o óvulo, formando ali o zigoto durante a fecundação, até o desenvolvimento completo fetal. Outros ramos também da anatomia é a anatomia radiográfica ou radiológica, hoje conhecida como imagenologia, em que você, através de estudos, através de diagnósticos por imagem, você necessita do conhecimento anatômico para poder compreender aquelas imagens anatômicas que estão impressas ou estão colocadas na tela do seu computador, nos exames radiográficos digitais, convencionais, ou então nos exames mais complexos, como tomografia computadorizada e ressonância magnética. Também temos outros ramos da anatomia, né? A anatomia antropológica, que vai estudar os tipos raciais. Anatomia constitucional, que vai estudar os tipos morfológicos constitucionais do indivíduo. Anatomia comparativa, que vai fazer o estudo comparado de órgãos de espécies diferentes. E anatomia de superfície, que é o estudo dos relevos morfológicos na superfície do corpo do indivíduo. Portanto, todos esses estudos, todos esses ramos, são extremamente importantes na formação do profissional da área da saúde. Todos eles têm a sua devida importância e o seu devido valor. Todos juntos vão, então, fazer com que o aluno tenha uma compreensão maior da anatomia e também da fisiologia humana, que algumas universidades até colocam os departamentos como
departamento, né, de ciências morfofisiológicas, juntando aí a morfologia, que é o estudo da forma, com a fisiologia, que é o estudo da função. Bom, então vamos falar do quê? Da anatomia macroscópica, aquela que é observada a olho nu. Existem duas formas de estudar, pessoal. Ou por regiões, que são grandes divisões do corpo, como, por exemplo, cabeça e pescoço, o tronco, que compreende o tórax e o abdômen, e os membros, que são superiores e inferiores. Nesse caso, vocês podem encontrar livros como anatomia segmentar ou anatomia regional. Mas existe uma outra forma também de estudo, que é a anatomia sistêmica, em que nós dividimos o corpo humano por sistemas. Nós temos aí cerca de 10 a 12 sistemas. Quais são eles? O sistema ósseo, ou estudo dos ossos, né, osteologia. O sistema articular, artrologia, estudo das articulações ou junturas. A miologia, estudo dos músculos, que trata-se do sistema muscular. O sistema circulatório, que pode ser aí dividido em sistema sanguíneo ou sanguífero e sistema linfático. O sistema respiratório, o sistema digestório, o sistema urinário, o sistema endócrino, o sistema nervoso. Vale lembrar aqui que o sistema nervoso e o endócrino são aqueles sistemas que controlam todos os outros. O sistema tegumentar, que é o de peles e seus órgãos anexos, e o sistema reprodutor. Alguns livros colocam também, separam em aparelhos, né? Aparelho, como no curso de fisioterapia, nós temos o aparelho locomotor. Engloba aí, então, o sistema ósseo, articular e muscular. Você pode estudar de uma forma conjunta. Ou então o aparelho geniturinário, que você pode estudar o sistema reprodutor e urinário também de forma concomitante. Vale então, pessoal, apenas lembrar que vocês devem então estudar por livros e artigos científicos. Coloquei aqui então, de caráter informativo apenas, alguns conceitos clássicos da anatomia humana e a forma com que se deve estudar essa disciplina. Em breve colocarei outros conteúdos. Um abraço para vocês e tudo de bom.